Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Vamos iniciar mais uma aula que tem por tema Como ler as Escrituras, nossa lição de número 5. E vamos para o nosso texto áureo que diz assim: Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo de número 30. Atos 8, 30. Irmãos, a gente tem um tema extremamente relevante para nós comentarmos hoje aqui, que é Como lês as Escrituras, lição de número 5. O problema que a gente vai encontrar é que os crentes do século 21, os crentes que estão iniciando o ano 2022, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia e falaciosamente dizem nos seus púlpitos ou através dos seus louvores que a Bíblia é sua regra de fé e prática, mas na realidade isso é historinha de carochinha, porque na realidade não existe uma aplicação, uma aplicabilidade das Escrituras na vida, porque as Escrituras ela nos fora dada para produzir algo extremamente proveitoso e valioso para a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida física. Então tudo que nós precisamos e necessitamos ter, nós encontramos nas Escrituras. Então a gente precisa entender que quando estamos afastados da leitura, da compreensão das Escrituras, estamos deixando de sermos alimentados e fortificados pela palavra de Deus. Então a gente precisa se aproximar das Escrituras e entender. Eu quero, antes de ler a introdução, entrar aqui na questão desse tal eunuco que estava lendo, mas não estava entendendo. Só que, no caso aqui na passagem, Filipe se aproximou dele por inspiração divina, o aconselhou, o ensinou, o admoestou. O problema hoje não é que falte conhecimento e entendimento dentro do seio da igreja. O problema hoje é que faltam pessoas que queiram aprender. Primeiro, faltam pessoas que queiram ensinar. Segundo, faltam pessoas que queiram aprender. Porque na realidade, eu não estou nem falando de internet, porque há muitas pessoas se ligando só em vídeo na internet, que são instrumentalizados para certas áreas e colocações, e esquecem de estudar a Bíblia, as Escrituras, de uma forma com afinco, com prazer e determinação. Então, para se aprender, precisa se ter o desejo de aprender. Porque ninguém pode forçar a ninguém a aprender. Porque hoje você ensina, você explica, mas as pessoas não querem aprender. Se não querem aprender, não tem como se dar prosseguimento e também ser abençoado dentro das Escrituras referente a isso. Então vamos lá. A leitura das Escrituras está relacionada com outros elementos que vão dar a ela uma importância e significado maior. Ou seja, são esses elementos que vão fazer que as Escrituras tenham uma importância maior, tenham um significado maior. Não é que esses elementos que nós vamos citar aqui bem sorrateiramente, eles são mais importantes que as Escrituras, não. Mas eles vão se tornar o basilar para validar, certificar o poder das Escrituras agindo em nossas vidas. Então, são esses elementos que nós precisamos conhecer. Ler as Escrituras sem esses elementos torna a leitura insignificativa, sem proveito, não causando nenhum resultado no leitor. No finalzinho, nós vamos citar alguns versículos, você anota, tá? Anote por favor, leiam que você vai entender, porque vai aparecer o termo aproveitamento lá no final. Vamos lá. Nosso primeiro ponto é como se achegar à leitura e como se comportar diante dela. Ou seja, quando eu falo como se achegar à leitura, estou falando chegar à leitura da Bíblia, dos livros, 66 livros que nós temos em mãos. Então nós vamos ter por base Josué capítulo 1, versículo de número 7. Depois você lê com calma e perfile aí de uma forma maior e mais graçante
a sua própria ideia. Então vamos lá. Não temos antes de Moisés uma lei organizada dada ao povo descendente de Abraão. Antes de Moisés a gente não podemos perfilhar de uma forma completa e cabal um segmento assim, uma lei escrita. A gente não tem isso. É com Moisés que a lei foi dada para ser uma norma seguida pelo povo, o povo judeu, e para toda a humanidade posteriormente, de uma forma mais explícita. Porém, é no Pentateuco que nós vamos encontrar uma lei que vai servir de padrão para o povo. Depois da morte de Moisés, Deus falou com Josué capítulo 1, versículo 7. Tá, claro que Deus falou com Josué, começa no versículo 2 ali. Que falou com Josué coisas que serviram para a sua vida e servem para a nossa vida hoje. Então, o que Deus falou com Josué? Deus falou para Josué, primeira coisa, se esforçar. Depois você lê lá com calma, tá? Capítulo 1, versículo 7. Esforça-te e tem bom ânimo. E eu fui aqui tentar saber o significado do termo ânimo. Isso é conotado, deixa eu abrir as escrituras aqui rapidinho, conotado com as escrituras, e isso você pode pesquisar na internet, você vai encontrar todos esses significados que eu vou ler e apontar aqui. O que você vai encontrar? Você vai encontrar, por exemplo, deixa eu ver aqui, então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, o esforçar aqui, essa ordem de esforçar, está direcionada para que ele tenha cuidado de fazer conforme a lei. Então, esforçar para cumprir a lei. Tá? Isso você observa depois na sua leitura. Então, o que significa esforço ou esforçar? Significa lutar. Isso no hebraico do termo shedar. Significa lutar, entusiasmo, significa empenho, tá? Por exemplo, o cristão, normalmente ele fala o seguinte, toda vez que eu pego a Bíblia, eu durmo. Ele vai ler romance, vai ler não sei o que, ele não consegue ler perfeitamente. Vai assistir novela, vai assistir filme, qualquer outra coisa, sem dificuldade alguma. Mas quando vai ler a Bíblia, ele faz o que? Começa a sentir sono, ele vai pegar a festa e vai dormir. Ou seja, se ele está tendo essa dificuldade e pega e fecha e vai dormir, ele não está lutando. Ele não está se empenhando, porque a Bíblia, por ser um livro espiritual dado por Deus, eu creio nisso, que Deus que inspirou as Escrituras, como nós já temos estudado. Então, quem vai lutar contra as Escrituras para que você não leia e estude, para que você não venha desfrutar das bênçãos que estão contidas no livro sagrado? Satanás. Satanás vai estar o tempo todo colocando sono em você, tentando, te cansando, para que você não venha ler as Escrituras. Mas, seguindo para que você possa entender o significado. Então, esforço é empenho, afinco, dedicação. Eu sou esforçado, mas não tem dedicação, não serve para nada. Não é esforço. Interesse. Você tem que ter interesse para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo, eu estou cansado, estou desanimado, estou cuidando do filho, estou cuidando do neto. Isso que significa que você está fazendo, cristão, crente de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus? Você não tem interesse, você não é um crente dedicado para ler. E esse é o problema que nós encontramos em todo o Brasil. Infelizmente, assim, a aplicação, persistência, vem o sono, vem o cansaço. Em algumas ocasiões, você tem que fazer o quê? Está com sono? Levanta, vai beber água, vai fazer uma coisa, depois você volta a retornar à leitura. Você tem que persistir, porque o diabo vai tentar nos desanimar. Zelo, cuidado, atenção. Tudo isso são sinônimo de esforço. Tudo isso. Então a gente precisa se esforçar. Esforça-te. Tendo o esforço todo esse significado, e se isso pode e deve ser aplicado, se isso pode ser aplicado às Escrituras, vamos perceber o quanto estamos em falta.
Se isso pode ser aplicado às Escrituras, vamos perceber que enquanto estamos em falta, ou seja, enquanto não estamos sendo persistentes, enquanto não estamos sendo dedicados, cuidadoso com a leitura, com o estudo, com a Bíblia, a gente está sendo crentes ou cristãos relapsos. Não estamos cumprindo a ordem de Deus. Então, Deus, com questão da leitura, o basilar que vai manter a leitura em alta são esses comportamentos aqui. Eu vou frisar um para que você possa utilizar constantemente. Zelo, persistência e cuidado. Porque se você tem zelo para a sua própria vida, se você tem zelo para a sua família, se você tem zelo pela vida das outras pessoas, leia a palavra de Deus. 2. Como se relacionar com a leitura das Escrituras. Josué capítulo 1, versículo 8. Ou quando falo Escritura, volto a repetir. Estou falando leitura da Bíblia. Vamos para o texto de Josué capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então vamos lá. Na boca o livro desta lei. Isso significa recitar o texto bíblico. Quando eu estava aqui anotando, eu lembrei de algo que acontecia comigo, com meus irmãos, na nossa infância. E muitas das vezes nós encontrávamos alguns irmãos na rua, e quando encontrávamos essa distância, ou às vezes perto, apertávamos as mãos e conversávamos, e alguns irmãos falavam assim: citam 3 versículos para mim de cabeça, que eu vou citar 3 para você. Isso a gente era novo convertido, isso em 1990, 99, 2000 ali, até um pouco antes. Então, o que acontecia? Eu tinha que ter 3 versículos de cabeça para citar para o irmão citar para mim. Hoje, o crente não guardou na cabeça nem o Salmo de número 23. Não conhece nem o Salmo 91, que são os mais citados. Como vai guardar as outras demais passagens? Então o livro tem que estar na sua boca, ser recitado pela sua boca. E a gente precisa disso. Que a gente precisa entender que Salmo de número 119, versículo 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia precisa ser guardada, não só ser recitada, mas guardada no coração. Então vamos lá. Está sempre falando dele ou dela. Então a gente tem que recitar e está sempre falando dela, constantemente. Você não pode ficar perdendo. Você é um crente que trabalha numa empresa, em qualquer outro lugar, você não deve ficar perdendo tempo falando coisas que não tem valor, não é precioso para a sua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ocupe o seu tempo, a sua boca, a sua mente, sua alma, seus passos, sua vida com a palavra de Deus. Ocupe. Faça que a palavra de Deus se torne carne em você, se torne íntima em sua vida. E não simplesmente seja uma coisa extremamente alegórica, extremamente metafórica, que está contida num livro aqui, mas não tem nenhum tipo de importância, de visibilidade na sua vida. Porque, por exemplo, só para que você possa me entender parafraseadamente, quando nós lemos João capítulo 1, que fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, o haja de Deus, como acontece lá em Gênesis capítulo 1, e fazer que ele se torne carne, que a Bíblia se torne realidade, venha acontecer de uma forma vivaz, ter vivacidade em nossas vidas e em nossos corações. Mas para que isso venha acontecer, precisamos ter a palavra na nossa boca e recitá-la. Então, está sempre falando dela ou dela, em qualquer lugar e ocasião. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, vamos apresentar esse texto aqui. Abre-se aspas. Assentado em casa, andando pelo caminho, e deitando-te
levantando-te. Eu não anotei o versículo todo, mas o que eu quero observar? Observar que o texto aqui está claramente dizendo que tem que ter, falar da palavra assentado em casa, está conversando, ao invés de ocupar o seu tempo com coisas que vão corromper os bons costumes. Converse da palavra. Você é crente, sua família é crente, você é pastor, você é uma missionária, você é uma diaconisa, você é um obreiro, você está na casa de Deus, você é uma irmã da casa do Senhor, independente da função que você possa exercer, do título que você possa ter. A questão que você tem que estar dentro de casa, não ficar discutindo, e eu não estou aqui depreciando o que está acontecendo agora, só por forma de guisa de informação, sentar na sala da sua casa e ficar discutindo o que está acontecendo no Big Brother. Mas você tem que estar discutindo o que está acontecendo na Bíblia, se alguns acontecimentos que nós estamos vivendo hoje estão cumprindo as Escrituras ou não, ainda tem outras coisas para se cumprir, porque tem crente, por exemplo, que quando fala de cumprimento de Escritura, e nós estamos nos últimos tempos, nem leem Apocalipse que tem medo, mas não é a nossa discussão. Então, assentado em casa, andando pelo caminho, isso no trabalho, está indo para o trabalho, fale da palavra de Deus, comente sobre a palavra do Senhor. Deitando, chegou cansado, chegou cansado, vai dormir? Não, deitando-te. Tem que citar deitando-te. Levantou pela manhã 6 horas, apressado, perdeu a hora. Fala da palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Isso abrange dia e noite, ou seja, a todo tempo nós devemos estar em contato com as Escrituras, porque ela é alimento para a nossa alma. Falar em alimento para a nossa alma, eu quero aqui rapidamente, que aqui a gente anota, mas Deus também faz vir ao nosso coração dentro da necessidade que a gente vai brotando no comentário. Então me lembrei agora de João capítulo 6, versículo de número 68. João 6, 68 diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quer ter vida eterna? Leia a palavra. Medite na palavra, cumpra a palavra, porque ela vai te conceder vida eterna, paz e tranquilidade. Vamos para a nossa conclusão. Nossa conclusão é um pouquinho grande, mas nós vamos citar rapidamente para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Não é fácil ler as Escrituras, né? Não, tá? Você tem o diabo, você tem um cansaço, você tem os problemas da vida, às vezes você tem filho, às vezes você tem esposo, tá? Você tem todos os tipos de problemas. Não é fácil, mas a Bíblia manda a gente ler, a Bíblia manda a gente estudar. E uma coisa que a gente precisa fazer é orar antes de ler a palavra. Mas, seguindo. Não é fácil ler as Escrituras, tampouco estudá-la. Mas esses elementos praticados, teremos resultado que é o que o próprio Senhor disse. Ou seja, se nós praticarmos esses elementos que nós entendemos lá, sermos dedicados, se esforçarmos, temos ânimo, sermos empenhados, persistir, se dedicar, ter interesse, ter zelo, a gente vai ter o resultado que o próprio Senhor disse a Josué. Qual foi o resultado que o Senhor disse a Josué? O Senhor falou para Josué o seguinte: porque então farás prosperar o teu caminho. Por que a gente precisa ler as Escrituras? Porque ela vai fazer prosperar o nosso caminho. E então prudentemente te conduzirás. Então, uma coisa, vai prosperar o teu caminho. Segundo, vai te fazer andar prudentemente. Sabe por que estamos errando constantemente em nossas vidas, praticando erros, às vezes grosseiros e bobos? Porque não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a palavra de Deus. Erreis porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus simultaneamente. Ok? Isso está em Josué capítulo 1, versículo 8. Depois você lê com calma. Porém, uma coisa é extremamente essencial. Abre-se aspas. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso está em Salmo de número 1, versículo de número 2. Uma coisa que a gente precisa ter é prazer na lei do Senhor.
Tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que ora, mas não tem prazer na lei do Senhor. E se não tem prazer na lei do Senhor, não vai ler, não vai estudar. Ele vai, deixa eu pegar aqui, é pesado. Pegar um livro como este, aqui grande, aqui grosso, ó, como que é grosso. Ele não vai ler nenhuma parte. Primeiro que não vai nem comprar, porque ele tem que gastar dinheiro. Quem não tem prazer na lei do Senhor, não quer aprender a palavra, não vai gastar dinheiro, não vai querer se dedicar. Tem gente que fala mal de teologia, não é porque a teologia é ruim, é porque ele não quer aprender a palavra, ele quer viver como filhote de passarinho, dependendo da comida de mamãe e papai. Se o pastor não pregar no domingo, ele fica sem alimento cotidiano da palavra de Deus. Glória a Deus. Então a gente precisa ler. Então vamos aqui para o nosso próximo ponto, e já entramos para a conclusão, a parte final da conclusão na realidade. Então vamos... já li. Para a vida de um cristão sincero e que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras reservam as mais profundas bênçãos aos seus leitores. Eu vou seguindo a leitura para nós ganharmos tempo. Devemos ler por quê e para quê? Para conservar o modelo das sãs palavras, 2 Timóteo 1,13. Devemos ler para permanecer naquilo que aprendeste ou que aprendemos, 2 Timóteo 3,14. E devemos ler para termos bons aproveitamentos. A gente precisa ler para isto. E devemos ler para salvar tanto a nós mesmos, ou a ti mesmo, isso Paulo está falando para Timóteo, como aos que te ouvem. Isso está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. Deixa eu só aqui, que eu botei aqui, mas eu não anotei. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidamente. Deixa eu ir para a conclusão, que aí eu conto isso, eu vou procurando aqui. Diz assim: não existe forma de ler. Porque a gente hoje está tendo até alguns curso, como ler a Bíblia em um ano, como ler a Bíblia não sei o que, tá, isso aí é muito bom, importante, para motivar os cristãos em lerem. Mas não existe uma forma de ler sem ler. Qual é a forma de ler? Ler. Se você não ler, não adianta você aprender todas as formas e todos os métodos para se ler. Porque se você não ler, não adianta nada. Por isso devemos persistir em ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Timóteo 4, 13. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu só... Se eu não achar, não tem problema não. Depois você procura com calma. Não, eu não vou procurar não. Eu vou botar... Se tiver simplesmente a citação é essa mesmo. É porque eu não coloquei aqui. Temos bons aproveitamentos. Então a gente precisa ler para ter bons aproveitamentos. Está escrito em Timóteo, não é nada demais não. Mas para nós não perdermos tempo procurando aqui, a gente já vai terminar. Então, para se ler, precisa se ler com vontade, precisa se ler com ousadia, precisa se ler com prazer, precisa se ler com dedicação, precisa se ler com amor, porque se você não tem amor às Escrituras, nada vai surtir efeito. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas para estarem estudando a palavra do Senhor. No nosso comentário aqui, já temos falado isso algumas vezes,
está baseado em cima do título da lição e não no conteúdo da lição. Então, o que nós vamos abordar, por mais que possa ter uma certa semelhança, é estritamente diferente. O objetivo é outro, para que você possa ter um subsídio diferente do que tem na revista e diferente do conteúdo que tem na lição, tá? Ok? Vamos lá, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado para estar em Tua presença e poder louvar e engrandecer o Teu nome. Abençoe e prospere as nossas vidas na questão do ensino, na leitura da Tua palavra. Dê nos corações dos Teus servos desejo de ler e aprender. Que o professor, essa professora, possa estimular aos seus alunos a estudar as Escrituras, a ler as Escrituras, para serem fortificados, alimentados e guiados e conduzidos por ela. Nos permita uma excelente aula de escola dominical neste domingo, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e tenha uma excelente aula de escola dominical e um bom domingo para você e sua família. Amém e amém.